Muito obrigado, Mariana, pela minha apresentação. Quero agradecer também, na pessoa do presidente Antônio, a toda a organização deste evento, a todos os associados da FENEIS, e dizer que, para mim, poder participar de um momento como este, para tratar de um tema tão importante como é o tema da educação de pessoas surdas, é motivo de muita alegria, de muita honra para mim. E eu quero começar falando muito brevemente sobre o que é este comitê que eu presido, o Comitê Brasileiro de Organizações Representativas das Pessoas com Deficiência, a sigla é CRPD. Ele é um comitê que reúne hoje 10 organizações nacionais de pessoas com deficiência, de todas as áreas de deficiência. E, felizmente, a FENEIS é uma dessas 10 organizações que estão unidas dentro do CRPD. O CRPD, ele foi criado em 2016 para que a gente pudesse fazer uma defesa dos direitos das pessoas com deficiência de forma mais articulada, mais unida entre todas as organizações nacionais, respeitando sempre as diferenças, as peculiaridades, as especificidades de cada uma das deficiências, deixando com que cada uma das organizações falassem, primeiramente, por seu público representado. O CRPD, ele existe para dar ainda mais força, por exemplo, para as lutas, para as reivindicações das pessoas surdas. Então, vai trabalhar unido, em diálogo permanente com a FENEIS. O mesmo com as outras áreas de deficiência. E antes mesmo de criarmos o CRPD, em 2016, nós já trabalhávamos unidos com as diferentes áreas de deficiência. Eu fui presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil de 2010 a 2016. E naquele período, nós participamos de muitos momentos juntos com a FENEIS, com as APAES, com outras áreas de deficiência, autismo, na defesa de uma educação bilíngue, na defesa das escolas especiais. Nós conversamos muito para que o Ministério da Educação recebesse todas as nossas reivindicações, enfrentamos muitas dificuldades juntos. Nós, em 2014, quando estava sendo debatido a meta 4 do Plano Nacional de Educação, nós lutamos muito juntos com a FENEIS e com outras entidades, e foi justamente a partir desse trabalho, dessa luta conjunta de todas as áreas de deficiência, que nós resolvemos nos unir formalmente, juridicamente, com um estatuto, com uma diretoria eleita, na sigla CRPD, para a gente ter ainda mais força com essa união de esforços. Eu acho que era importante eu trazer um pouco dessa apresentação, porque o CRPD ainda é novo, né? São apenas 4 anos, e nós precisamos cada vez mais termos clareza que, ainda que haja muitos ativistas nas redes sociais, todos esses espaços de mídia que a internet nos oferece, há também um trabalho muito significativo de lideranças, de organizações, de instituições,
que muitas vezes fazem o seu trabalho de forma mais silenciosa, não tanto na internet. E eu tenho certeza que o nosso trabalho ele é bastante forte, porque nos preocupamos primeiramente em fazer, realmente, em desenvolver um trabalho, estudos, sempre baseados também na parte técnica, no conhecimento acadêmico, sem desconsiderar, evidentemente, as vivências, as experiências práticas de cada uma das situações de deficiência em cada um dos cenários do nosso dia a dia. E hoje, como foi apresentado antes da minha fala, nós fomos convidados para falar um pouco sobre a constitucionalidade e o respeito à linguística no modelo de decreto 10.502, que é o decreto que tem gerado tanta polêmica, e muita gente dizendo que esse decreto é inconstitucional. O que seria um decreto inconstitucional? Seria um decreto que teria frases, disposições, afirmações contrárias ao texto da Constituição. E tem muita gente qualificada, são promotores de justiça, procuradores, defensores públicos, afirmando que o decreto é inconstitucional. Só que, com todo respeito a quem entende que o decreto é inconstitucional, nós, do CRPD, temos uma convicção muito clara, na nossa imensa maioria. Eu poderia afirmar com muita segurança que de 10 organizações que nós temos no CRPD, se não todas, porque tem uma das nossas organizações que ainda está avaliando o seu entendimento, mas 9 das 10 organizações entendem que o decreto é, sim, válido, constitucional, e que em momento algum ele fere a Constituição brasileira ou a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU. Agora, para a gente poder aprofundar um pouco esse entendimento, e não só dizer assim, muitos dizem que o decreto, ou que as escolas especiais, as escolas bilíngues, são inconstitucionais. Porque promovem a segregação. E a Constituição, a Convenção, não permite segregação. Esse, em síntese, é o argumento de quem é contra o decreto, quem diz que o decreto é inconstitucional. E nós, que entendemos diferente e defendemos que o decreto é sim constitucional, nós vamos fazer uma análise aqui a partir de alguns dispositivos da Constituição, da Convenção e de outras leis que temos no nosso país. Mas ainda antes de começar a análise propriamente dita dessas leis, eu gostaria de afirmar que nós acreditamos que o sistema educacional no Brasil, ele é, sem dúvida alguma, um sistema educacional inclusivo. Nenhuma de nossas organizações, até onde eu tenho conhecimento, dos debates que participo, é contrário que todas as escolas regulares, evidentemente, sejam inclusivas. Essa é a regra. A regra é que todas as escolas, elas devem receber todas as pessoas. Mas nós também defendemos que em situações bastante peculiares, bastante específicas, por razões distintas muitas vezes, deve sim existir escolas
determinadas para um público específico, que é o caso da escola bilíngue, que pode ser o caso de uma escola especial para pessoas com deficiência intelectual num grau bastante complexo, bastante grave. Nós temos muitos relatos de pessoas com autismo que não conseguem se comunicar com as outras pessoas, não conseguem interagir com os outros alunos, e que a presença desse aluno com autismo bastante grave ou com uma outra deficiência bastante complexa, que dificulta a comunicação, que dificulta a convivência harmônica entre os alunos, e que principalmente dificulta o aprendizado, o desenvolvimento educacional desse aluno com deficiência, se justifica, sim, a existência de um espaço próprio, de um ambiente que melhor favoreça o desenvolvimento das pessoas com deficiência. Não de todas, daquelas que efetivamente precisam, por razões óbvias. E nós defendemos que qualquer escola regular que se negue a matricular um aluno com deficiência, essa escola, esse diretor, o funcionário da escola que está negando a matrícula, está incorrendo num crime previsto tanto na Lei 7.853, lá de 88, de 1988, desculpa, 89, quanto na Lei Brasileira de Inclusão, ou no Estatuto da Pessoa com Deficiência. No artigo 88 fala em crime de discriminação. Então, eu fico muitas vezes pensando que, ao invés de se combater entendimentos de que sim, se justifica a existência de uma escola bilíngue num contexto educacional ou de uma escola especial para um público bastante determinado, que os órgãos oficiais, como ministérios públicos, o próprio Poder Judiciário, fosse apurar a ocorrência de eventuais crimes de pessoas que negam matrículas nas escolas regulares para as pessoas com deficiência. Mas isso é uma fala introdutória, e agora eu vou entrar aqui, propriamente dito, no texto da nossa Constituição brasileira. Eu destaquei, para trazer para vocês, o artigo 208 da Constituição Federal. Esse artigo 208, ele diz que o dever do Estado com a educação será efetivado a partir do atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Ou seja, o texto do artigo 208 da Constituição, ele fala na obrigação do Estado oferecer uma educação, um atendimento educacional especializado para as pessoas com deficiência, e deixa claro que esse atendimento ele deve ocorrer preferencialmente. Ele não fala exclusivamente. Esse advérbio, preferencialmente, ele tem uma razão, evidentemente, de ser, para estar ali. E o espírito desse artigo aqui é justamente dizer, olha, a regra é a escola regular inclusiva. Por isso que, preferencialmente, na rede regular. Mas toda regra tem exceções e poderão ocorrer exceções para situações bastante específicas. E esse texto da Constituição, ela é do ano de 88, ou seja, é um texto com 32 anos de existência, vigente no nosso Brasil. E todos nós sabemos que ao longo desses 32 anos, sempre existiram escolas bilíngues
infelizmente, não num quantitativo desejável, né? Não são muitas e cada vez são menores o número de escolas bilíngues, como também sempre existiram escolas especiais para pessoas com deficiência, escolas especiais, inclusive, para pessoas cegas, para pessoas surdo-cegas, para pessoas com deficiência intelectual. Então, nunca se questionou a constitucionalidade dessas escolas bilíngues ou escolas especiais ao longo desses 32 anos. A política apresentada em 2008, que falava numa educação inclusiva sem conceber a possibilidade de existir escolas bilíngues ou escolas especiais, ela foi uma política que sequer teve respaldo na Constituição, no decreto, em lei. Era uma política basicamente normatizada por notas técnicas do Ministério da Educação. E nem por isso nós questionamos a constitucionalidade daquela política. Nós questionamos a legitimidade, a propriedade ou inapropriedade daquela política. E por isso que, desde 2016, quando aqueles gestores do MEC saíram do Ministério da Educação, nós passamos a ter um diálogo mais próximo, mais efetivo na atualização de uma política. E pudemos acompanhar durante os anos de 2017 e 2018 uma série de debates, audiências públicas, consulta pública, consultorias em todo o Brasil, para fazer um estudo da efetividade daquela política desenvolvida de 2008 a 2016. E chegamos, então, com o resultado desses estudos todos, desse debate, com a conclusão de que sim, seria necessária a atualização da política educacional voltada para as pessoas com deficiência no nosso país. E nesse estudo, nesse levantamento, na atualização da política, sempre se considerou, sim, que escolas bilíngues ou escolas especiais para outros tipos de deficiência fazem parte de um sistema educacional inclusivo. Tem uma razão de ser, porque nós estamos falando de inclusão educacional ou de educação inclusiva. Ou seja, nós estamos falando, em última análise, de educação. E eu percebo que muitas vezes as pessoas que são contrárias ao decreto 10.502, ou contrária à ideia de poder coexistir escolas especiais, escolas bilíngues, escolas regulares inclusivas, elas estão analisando esse tema muito mais no aspecto de inclusão social. Que inclusão social, sim, é importante, e nós também defendemos uma inclusão social. Mas muitas vezes essa inclusão social, ela vai se concretizar depois de um processo educacional bem feito, com bastante elementos de desenvolvimento educacional dos alunos com deficiência. Porque não é o simples fato de colocar numa mesma sala de aula alunos sem deficiência, com alunos com deficiência, que nós vamos garantir uma educação efetiva para os alunos com deficiência. Educação deve ser o principal norte dessa política. Desenvolvimento educacional deve ser o principal norte dessa política. E não é por acaso que a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, que, por sinal, no Brasil tem força de norma constitucional também, lá no artigo 24, quando vai falar do direito à educação, ele fala que o sistema educacional será inclusivo em todos os níveis e terá um aprendizado ao longo de toda a vida e terá como objetivos
E aí eu vou destacar 2 objetivos desse sistema educacional inclusivo, em todos os níveis, ao longo de toda a vida. O primeiro dispositivo que eu quero destacar é o pleno desenvolvimento do potencial humano e o máximo desenvolvimento possível da personalidade, dos talentos, das pessoas com deficiência, assim como suas habilidades físicas e intelectuais. Ou seja, nós estamos falando de um sistema educacional inclusivo que tem por objetivo pleno desenvolvimento, máximo desenvolvimento da pessoa, de suas habilidades físicas e intelectuais. Ou seja, o foco aqui é desenvolvimento educacional. Esse mesmo artigo 24, ele também prevê que apoios e medidas individualizadas deverão ser adotadas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena. E também prevê a garantia de que a educação de pessoas com deficiência, em particular de crianças cegas, surdo-cegas e surdas, devam ser ministrado nos modos e meios de comunicação, línguas, modos e nos meios de comunicação mais adequados ao indivíduo. Ou seja, quando fala em ambientes, ambientes que maximizem o desenvolvimento, na nossa interpretação, esse ambiente poderá sim ser uma escola bilíngue para pessoas surdas. Eu vou repetir: ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico de acordo com a meta de inclusão plena, ou seja, porque nós estamos falando de uma inclusão que vem depois da boa formação do aluno com deficiência ou da pessoa surda numa escola bilíngue para surdos. E ainda fala que a educação das crianças cegas, surdo-cegas e surdas devam ser ministradas nas línguas e nos modos e nos meios mais adequados para o indivíduo. Ou seja, isso aqui, na minha opinião, com muita convicção, é a descrição de uma forma técnica, jurídica, transparente, de que a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, no seu artigo 24, ela defende, sim, a coexistência num sistema educacional inclusivo, onde a meta é a plena inclusão, a coexistência de escolas regulares inclusivas, que é a regra geral, escolas bilíngues para surdos, escolas especiais para crianças cegas, surdos-cegas e, por que não, e evidentemente também, para alunos com deficiência intelectual. Isso é texto da Constituição, porque a Convenção, como nós já falamos, é norma constitucional no nosso ordenamento jurídico. Aí nós vamos para a Lei Brasileira de Inclusão. O artigo 28 da LBI diz que cabe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, entre outras, medidas individualizadas e coletivas e ambiente, novamente, em ambiente, ou melhor aqui, ambientes, no plural, que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência. Então, nós estamos, mais uma vez, encontrando numa lei
moderna, que é a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, no seu artigo 28, a previsão de ambientes que maximizem o desenvolvimento social e acadêmico dos alunos com deficiência. Esses ambientes são escolas especiais, são escolas bilíngues para surdos. Por que não? Com certeza são. Agora, nós vamos avaliar ainda outros textos de leis, de forma muito rápida, breve, porque toda essa previsão de escolas bilíngues, escolas especiais, como eu já falei, não é uma previsão nova, trazida agora pelo decreto 10.502. Nós podemos observar que textos normativos, como a própria LDB, que é lá da década de 90, já trazia esse entendimento alinhado com a Constituição brasileira, falando que a educação especial é uma modalidade de educação oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento ou superdotação. Esse artigo 58 da LDB fala que a clientela da educação especial será atendida em classes, escolas ou serviços especializados. Ou seja, também fala numa pluralidade de espaços ou ambientes educacionais. E aí nós temos, mais recentemente, porém ainda antes da Lei Brasileira de Inclusão, o Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei 13.005, de 2014. Que nesse Plano Nacional de Educação, nós temos a meta 4, que até falei um pouco na apresentação do CRPD, que nós trabalhamos muito para que a gente tivesse essa meta 4 nos seguintes termos: universalizar para a população de 4 a 17 anos, com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de uma rede regular, com a garantia de um sistema educacional inclusivo, em salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Ou seja, o Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, na sua meta 4, também fala em pluralidade de ambientes, de espaços escolares, educacionais, para a educação de pessoas com deficiência. Então, o decreto não trouxe nenhuma novidade sobre isso, sobre essa possibilidade de coexistirem, ou seja, existir simultaneamente escola regular inclusiva, escola especial, escola bilíngue para pessoas surdas. Isso é muito fruto de um momento político bastante polarizado que nós estamos vivendo, e tem muita gente criticando esse decreto 10.502 sem, ao mesmo, terem lido o teor desse decreto. Ele só é taxado de um decreto segregacionista, mas não se dá conta que a previsão de escolas especiais, de ambientes, salas, classes ou outros serviços especializados já existia no ordenamento jurídico do Brasil. Então, eu particularmente penso que o decreto
10.502, ele poderia aprofundar a sua abordagem para outras deficiências, como lá no artigo 8º do decreto, quando fala nos profissionais de apoio da educação especial, não cita professor de Braille, transcritor de Braille, revisor do Braille, não fala de um profissional de apoio para o aluno com deficiência intelectual, mas nós estamos falando de um decreto e nós estamos falando de um documento que, havendo disposição política dos gestores, nós podemos aperfeiçoá-los, podemos aperfeiçoar esse decreto. E foi nesse sentido que as 8 entidades do CRPD que estão no CONAD, porque 2 das nossas entidades não têm assento no CONAD, no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, aprovou uma proposta que foi apresentada pela FENEIS. A FENEIS foi a autora da proposta. O conselheiro Magno, que está nos acompanhando certamente, de que vamos fazer um estudo com calma nesse decreto, vamos fazer uma análise técnica desse decreto, e se for o caso, vamos apresentar uma proposta de aperfeiçoamento do decreto pelo CONAD para o governo. Nós acreditamos nesse caminho, nessa possibilidade. Então, com isso, eu já vou encaminhando o término da minha fala, dizendo que, primeiro, reforçando, reiterando que a existência ou a previsão num sistema educacional inclusivo de escolas especiais, escolas bilíngues para surdos, é plenamente constitucional. Não fere, não viola em nada a nossa Constituição brasileira, nem a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Segundo, se há necessidade de aperfeiçoamento no texto do decreto para atender eventuais omissões, vamos construir essas propostas coletivamente, conjuntamente, sociedade civil e governo, porque nós precisamos efetivamente sempre avançar na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, de todas as deficiências. E, por fim, eu não posso deixar de manifestar o meu profundo descontentamento de perceber nesse debate muitas pessoas que sequer deficiência possuem, que sequer lugar de fala, que é uma expressão atual, possuem, para se manifestar contra as escolas bilíngues ou as escolas especiais. E quando são pessoas que têm lugar de fala por serem pessoas com deficiência, ou pais de pessoas com deficiência, a gente percebe que as pessoas estão olhando muito só pela sua régua, só pelo seu mundo. Então, assim, no caso de alunos com deficiência intelectual, se nós estamos falando de uma síndrome de Down, que é uma deficiência intelectual que se consegue com bastante estímulo, bastante atenção, um excelente desenvolvimento educacional e inclusão profissional, inclusive, é uma realidade. Ainda mais se está numa família de classe média ou de média alta. Agora, se nós estamos falando de deficiências intelectuais ou outras deficiências bastante mais complexas e ainda num cenário desfavorável economicamente, infelizmente, as escolas regulares não conseguirão promover ainda uma educação desses alunos com deficiência, nesses casos bastante específicos. Então, eu penso que a FENEIS, ela é fundamental nessa luta, não de hoje. Desde 2011, quando eu acompanhei um manifesto promovido pela FENEIS em frente ao MEC, com milhares de pessoas surdas em frente ao MEC, batendo
lata, panela, fazendo muito barulho para chamar a atenção do ministro da Educação, tem feito bastante esse protagonismo de lugar de fala, defendendo com unhas e dentes, por que não, a possibilidade de uma escola especial bilíngue para surdos, e levando em conta todo o reconhecimento das suas questões linguísticas para isso, e eu, com muita convicção, me somo a essa luta e me coloco à disposição de vocês para defendermos juntos o direito das pessoas com deficiência terem educação de qualidade, não uma educação de faz de conta. E era essa a minha fala nesse momento inicial, e fico à disposição para o debate, para eventuais perguntas no momento posterior. Muito obrigado, Mariana.